Bem-vindos! Já pararam para pensar como é que se ensina uma máquina a pensar, a tomar decisões num mundo que, sejamos honestos, quase nunca é preto e branco? É precisamente essa a nossa viagem de hoje. Vamos olhar para a evolução fascinante do controle de sistemas, desde aquelas regras super rígidas até aos sistemas que hoje em dia aprendem e se adaptam por si. Vamos a isso. Tudo começa com um problema, um conflito clássico, na verdade. Por um lado, temos a engenharia de controle tradicional, que é obcecada com a precisão, quer modelos matemáticos perfeitos. Mas depois temos o mundo real. E o mundo real é tudo menos perfeito. É confuso, é ruidoso, é imprevisível. É precisamente neste espaço, nesta lacuna entre o ideal e o real, que a inteligência artificial entra em cena. Ela dá-nos as ferramentas para lidar com toda essa incerteza que a matemática por si só não consegue apanhar. Então, vamos ver qual foi a primeira abordagem para tornar as máquinas um bocadinho mais inteligentes. A ideia inicial, na sua essência, era bastante direta, muito lógica até. Pensava-se, ok, e se nós conseguíssemos escrever um livro de regras absolutamente perfeito? A máquina depois só precisava de seguir essas regras à risca. Simples, não é? E foi assim que nasceram os chamados sistemas especialistas. A ideia era pegar no conhecimento de um especialista humano e traduzi-lo para uma lógica que a máquina entendesse. Uma lógica muito formal, baseada em regras super claras do tipo: se isto acontecer, então faz aquilo. O exemplo aqui é perfeito. Se a temperatura for superior a 100 graus Celsius, então há perigo. Parece a prova de bala, não parece? Pois, se calhar não é bem assim. O grande problema é que esta abordagem, esta lógica do verdadeiro ou falso, é muito, muito frágil. Pensem nisto. E se a temperatura for, sei lá, 99,9 graus? Ou se o sensor tiver um pequenino erro de leitura? O que é que o sistema faz? Nada. Fica bloqueado. Ele simplesmente não foi feito para lidar com estas zonas cinzentas, com toda a ambiguidade do mundo real. Ok, então se a lógica do preto e branco não serve, qual é a alternativa? A solução? Bem, a solução exigiu uma mudança de mentalidade, uma autêntica mudança de paradigma. Era preciso encontrar uma maneira de ensinar as máquinas a pensarem tons de cinzento, a perceber a subtileza, a imprecisão, todas aquelas coisas que nós humanos usamos de forma tão natural no nosso dia-a-dia, sem sequer pensar nisso. E essa mudança de paradigma chegou com a chamada lógica nebulosa, ou fuzzy logic. E a analogia que temos aqui é fantástica para perceber isto. A lógica clássica é como um interruptor de luz, ou está ligado ou está desligado. Ponto final. Já a lógica nebulosa é mais como um dimmer, um regulador de intensidade. Permite todos os níveis intermédios. De repente algo pode ser um pouco quente, muito rápido ou só ligeiramente desviado. Abre todo um novo mundo de possibilidades. Esta citação resume a ideia na perfeição. Em vez de termos só aberto ou fechado, 0 ou 1, de repente a máquina consegue perceber a válvula está um pouco aberta. Passamos a ter todo um espectro de valores. E esta capacidade de lidar com conceitos que vêm da nossa linguagem, conceitos que são naturalmente vagos, foi absolutamente revolucionária. Especialmente para controlar sistemas que são mesmo muito complexos. Mas como é que isto funciona na prática? De uma forma muito simples, o processo divide-se em 3 grandes passos. Primeiro, temos o nebulizador. O que é que ele faz? Pega num número exato, como uma temperatura, e transforma-o numa palavra, num conceito como frio ou quente. Depois entra a máquina de inferência. Esta máquina aplica as regras que foram programadas, do género, ok, se está quente, então abre a válvula só um bocadinho. E por fim, o desnebulizador faz o caminho inverso. Pega nessa instrução, abre um bocadinho e traduz de volta para um comando numérico exato que o atuador da máquina consegue entender e executar. A lógica nebulosa foi, sem dúvida, um salto de gigante. Mas ainda tinha uma limitação. Continuava a ser preciso que um humano fosse lá escrever todas as regras. Por isso, o próximo passo nesta evolução foi ainda mais ambicioso. A grande questão passou a ser: e se as máquinas pudessem aprender as regras sozinhas? E esta é mesmo a questão central. Porque, na verdade, em muitos sistemas do mundo real, pensem no reconhecimento de uma imagem ou no controle de um processo químico super complexo, é simplesmente impossível um ser humano sequer imaginar, quanto mais escrever, todas as regras necessárias para todas as situações possíveis. E a resposta, curiosamente, veio da biologia. Foi aqui que entraram as redes neuronais artificiais. Basicamente, são modelos computacionais que se inspiram diretamente na estrutura do nosso cérebro. Tal como nós temos neurónios, estas redes têm unidades simples, os nós, que se ligam uns aos outros. E é nesta estrutura massiva e interligada que está o segredo. Permite-nos processar imensa informação em paralelo, de uma forma muito parecida com a do nosso cérebro.
E é isso que lhes dá a capacidade de fazer tarefas que antes pareciam impossíveis. Mas como é que uma rede destas aprende? O mecanismo principal tem um nome um bocado técnico, chama-se retropropagação ou backpropagation. Mas a ideia é muito intuitiva. Pensem em como se aprende a atirar uma bola a um cesto. Lançamos a bola. Se falharmos, o cérebro analisa, ok, foi muito para a direita ou ficou curta. E da próxima vez ajustamos a força, o ângulo. A retropropagação faz exatamente a mesma coisa. A rede faz uma tentativa, uma previsão. Depois compara com o resultado certo, vê o quão longe esteve de acertar e usa essa informação do erro para se corrigir a si própria, para ajustar as suas ligações internas e tentar fazer melhor da próxima vez. É precisamente esse processo que vemos aqui. Os dados entram de um lado, a rede processa e faz a sua melhor aposta, produz um resultado. Esse resultado é comparado com a resposta correta e calcula-se o erro, ou seja, a diferença entre a aposta e a realidade. E esse erro é enviado para trás, retropropagado pela rede para que ela se ajuste. É este ciclo constante de tentativa e erro-correção, tentativa e erro-correção, que permite à rede aprender e ficar cada vez melhor. E aqui está o ponto-chave de tudo isto. Com as redes neuronais, o paradigma muda completamente. Nós não programamos as regras. Nós damos-lhes os dados, imensos dados, e elas descobrem as regras sozinhas. A rede é que aprende a identificar os padrões, as relações que estão escondidas naqueles dados, coisas que muitas vezes seriam completamente impossíveis de um programador sequer detectar, quanto mais programar manualmente. E assim chegamos ao fim desta viagem. E que viagem, não é? Percorremos um caminho incrível. Fomos desde os simples interruptores de ligado-desligado até sistemas que, de facto, imitam a forma como o nosso próprio cérebro aprende. Este esquema resume a história toda na perfeição. Começámos lá atrás, no passado, com os sistemas especialistas e as suas regras super rígidas. Depois tivemos uma fase de transição, com a lógica nebulosa, que nos deu ferramentas para finalmente gerir a incerteza do mundo real. E agora chegamos ao presente e ao futuro, onde as redes neuronais nos dão algo ainda mais poderoso: a capacidade de aprender e de se adaptar. No fundo, a mudança é quase filosófica. A forma como nos relacionamos com as máquinas mudou por completo. Deixamos de ser apenas programadores que ditam cada passo que a máquina tem de dar, em vez disso, tornámo-nos uma espécie de professores, de mentores. O nosso trabalho agora é guiar o processo de aprendizagem. E isto leva-nos a uma conclusão que é talvez a mais importante de todas. A verdadeira inteligência, seja ela humana ou artificial, não se mede pela capacidade de seguir regras na perfeição. Mede-se, isso sim, pela capacidade de adaptação, pela capacidade de encontrar soluções novas quando se é confrontado com o desconhecido, com o inesperado. Então, agora que as máquinas conseguem aprender e adaptar-se, o que é que vem a seguir? Qual será a próxima fronteira para o controle inteligente? Essa é talvez a grande pergunta que vai definir a próxima era da tecnologia. Fica a reflexão.